Seus ancestrais, em vez de viverem sozinhos, como todos os tatus do mundo, gostavam de reunir a família e contar histórias. E assim foi, de geração em geração, os tatus tarantinos se tornaram famosos por serem os melhores contadores de histórias da floresta. Essa história, esse trecho é desse livro aqui, O Tatu Taruto Tarantino, que foi um livro que eu li recentemente para o meu filho, e eu queria falar um pouquinho sobre o livro, o objeto livro, as ilustrações e a própria história que ele trata aqui. É evidente que eu não sou nenhuma especialista nem em pedagogia infantil, nem em literatura infantil, mas eu sou mãe de uma criança de quase 6 anos e sou leitora ávida desde que eu tenho mais ou menos essa idade, desde que eu aprendi a ler, na verdade. Eu tento estabelecer uma espécie de vínculo com o Oliver através da leitura, através das histórias, através das narrativas. E então é desse lugar que eu vou falar. Vou citar aqui na caixa de descrições 2 canais que eu gosto muito, que falam sobre pedagogia, sobre literatura infantil, sobre as duas coisas juntas. São 2 canais que eu considero de referência, né, para esse canal e para minha vida, na verdade. Um deles é o da Bel, que já foi professora do meu filho. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer aqui é que eu estou falando do lugar de alguém que, ao mesmo tempo que estuda linguagem visual, eu sou pesquisadora de linguagem visual, sou professora de design, e a linguagem visual e as narrativas visuais fazem parte do meu dia, do meu trabalho, e obviamente fazem parte do meu olhar para o mundo. Eu passo, obviamente, isso para a forma como eu crio o Oliver, mas eu não estou falando do lugar de alguém que tem um vasto conhecimento sobre literatura infantil, mas do lugar de alguém que está pensando junto com o processo de crescimento dessa criança, que vai descobrindo as narrativas, com um pouco daquilo que eu já conheço em função de estudar e trabalhar com narrativas visuais e narrativas de forma geral. De forma que essas coisas me preocupam também, porque eu me enxergo nesse lugar, eu me enxergo sendo essa criança que tinha esse gosto pelos livros, e também fico pensando em como ser criança hoje, ter gosto pelos livros com tanto estímulo de outras ordens. Eu não sou crítica a outros tipos de narrativa, eu não acho que os videogames e os desenhos animados, e eu sou professora dessa área, então também é obrigação profissional pensar nessas coisas. Eu não acho que os videogames e os desenhos animados eles vão prejudicar as crianças em si, mas é a forma como a família, como as pessoas que cuidam dessa criança, que criam essa criança, que ajudam a essa criança a crescer e ter contato com o mundo, apresentam e utilizam essas coisas que modifica a forma como elas se relacionam com isso. Então, esse livro eu li para o Oliver esses tempos, muito recentemente, e ele foi publicado em 2020, e ele é dedicado para todas as crianças que um dia já tiveram de ficar em suas tocas. Então dá para perceber que ele é um livro pensado a partir da questão da pandemia, do isolamento social e tal, e eu vou falar por que esse livro me instigou de alguma forma. Eu não sabia a história dele quando eu comprei, eu gostei da proposta de pensar um tatu que contava histórias, que era de uma geração de crianças, de tatus que contavam histórias. Eu gostei muito da capa, e aí eu começo dizendo sobre as 2 preocupações que nós temos aqui em casa a respeito de literatura, de livros. Primeiro, a gente tem a gente busca fazer com que os livros que são apresentados ao Oliver sejam livros que tragam diversidade para ele. Não só diversidade de gêneros narrativos, nem de gêneros textuais, mas diversidade de universos, porque é isso que a gente entende que a literatura vai trazer para ele como
como criança, né, como uma criança em formação. Então, os gêneros textuais e os gêneros narrativos, eles vão ajudar ele a pensar essas formas de falar, de dizer, formas de discurso, vão ajudar a criar um repertório de narrativas, principalmente narrativas literárias, narrativas verbais, mas também existe uma diversidade que é desses universos. Então a gente tenta trazer histórias de crianças, contos de fadas nórdicos, e a gente também tenta trazer contos de fadas dos universos que são completamente marginalizados, como os contos de fadas africanos, as histórias indígenas brasileiras, e todo esse conjunto de referências que eu não espero apresentar para ele, por exemplo, dizendo, olha, essas pessoas também são importantes. Ele vai entender isso através dessas histórias com as quais ele vai se conectar e com as quais ele vai ter um contato empático, né? Ele só pode ter esse contato empático, na minha opinião, se ele tiver uma noção de que existem crianças diferentes, ou existem universos diferentes, ou ainda existem realidades e histórias diferentes da dele, né? Então, ele tem livro desde livro de bichinho, até livro de crianças, até livro de fadas, até livro de várias coisas diferentes. E esse aqui, ele é um exemplo disso, né? Uma família de tatus que tinha um tipo de tradição diferente, ou seja, um tipo de antropomorfização que não é a clássica, né? De transformar um bichinho com comportamento humano, mas ao mesmo tempo trazer conceitos aqui para essa existência, né? E com isso trazer metáforas que eu acho que são importantes para criar essas referências, para criar esse universo que a literatura pode trazer para as crianças. Então, uma segunda coisa que sempre me preocupa, não só por eu ser da área das artes visuais, não só pelo meu marido também ser da área das artes visuais, mas porque isso faz parte do livro. A criança, principalmente, ela tem um contato com o objeto livro, que é o primeiro contato com o visual mesmo, os primeiros contatos com o visual, de uma forma diferente do que a gente tem, né? Então esse repertório de imagens, ele também vai criando discursos para aquela história, vai recheando aquela história de possibilidades, vai oferecendo para essa criança possibilidades, mas também vai trabalhando essas metáforas que vão sendo construídas ao longo dessa narrativa. E não é que a criança não possa também ter acesso a histórias que não têm tantas ilustrações, evidente que sim, mas a ilustração para o livro infantil, ela serve também para reforçar essa narrativa, como qualquer outro tipo de expressão visual serve para reforçar narrativas, ou para reforçar não, né? Porque a narrativa também, o visual também faz parte da narrativa. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, e é uma coisa que eu gosto muito, é que o livro, eu vou falar mais perto do microfone. O livro, ele trabalha com essa ideia de recortes e de texturas diferentes a partir do papel, por exemplo. Então, o próprio título, ele é feito de recorte de papel, colocado em cima de um outro papel. Então, tem texturas diferentes aqui, e a tipografia que constitui esses recortes, ela já em si já chamou a atenção do Oliver. Ele já começou perguntando por que como ele está sendo alfabetizado aos pouquinhos, por que esse O e esse R e esse A, eles não tinham um buraquinho? E aí eu apresentei para ele a ideia de que existem várias formas de escrever e que a forma das letras, às vezes, não tinha não era igual às outras formas das letras, mas ao mesmo tempo ela continuava sendo a mesma letra. E aí, ao longo da história, a gente vai percebendo que essa mistura de texturas, ela brinca com, por exemplo, o bidimensional aqui, com texturas de papel, texturas mais rústicas, para evocar esse universo dos tatus, da terra, do rústico da terra propriamente. E a própria forma como os tatus se diferenciam uns dos outros faz essas referências, né,
o bonezinho que é colado, o cabelo, por exemplo, cadê o cabelo? Tá aqui. Esse cabelinho aqui, ele é feito num papel diferente do que é feito esse tatu. Depois eu vou mostrar de pertinho esse livro. E isso para mim é muito importante porque esse livro ele está trabalhando o real, o palpável, né, as relações que são reais, as relações que são próximas, ao mesmo tempo que ele está trabalhando com o universo de tatus, com uma família de tatus, e portanto eles têm muito contato com a terra. O tatu é um bicho bastante texturizado, a terra é texturizada, o universo real, o mundo real é muito texturizado, e essas texturas elas são rústicas e ao mesmo tempo extremamente ricas em informação visual, que obviamente trabalha outros tipos de informação. As metáforas são trabalhadas a partir dessa relação das texturas. Isso para mim foi um dos motivos pelos quais eu adorei essa ilustração, porque a ilustração é isso, né? Ela não precisa ser certinha, ela precisa ter uma relação direta com a história e ao mesmo tempo trazer essa riqueza para a narrativa, né? Ela é parte da narrativa e ela enriquece a narrativa. E tem uma coisa muito legal, por exemplo, que é esse azul aqui, que ele acaba criando uma tônica sobre o resto das imagens e o resto das texturas, que são, além de rústicas, são todas terrosas, todas amarronadas. Então, o óculos, o texto, alguns elementos trazem esse contraste que eu acho tão interessante. Eu esqueci de dizer, né, o livro é de autoria do Donaldo Buchwitz. Esse Donaldo Buchwitz é daqui de perto da minha cidade, ele é de uma cidade chamada Canguçu, mas ele não mora mais aqui há muito tempo, e o ilustrador é o Bill Borges. Esses que eu vou mostrar aqui, esses dois aqui, o Buchwitz e o Borges. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção nessa história. E outra coisa que me deu bastante satisfação foi que é uma história sobre contação de história. Então, esse livro fala sobre uma família de tatus que tem uma tradição já antiga, embora os tatus em geral saiam para caçar de noite e se reservem nas tocas deles durante o dia. O taruto, ele é diferente. Ele gosta de sair para ver os pássaros, de sair para ver as coisas do mundo, etc. Isso já vai criando uma referência muito interessante com relação a como as crianças gostam de olhar o mundo e conhecer o mundo através da sua relação e de sair, né, de conhecer coisas por sair, por ver a natureza e etc. E obviamente que isso é importante. Mas ele fala sobre os ancestrais desse tatu, que tinham essa tradição de contar histórias uns para os outros. E aí ele passa a contar a história da família deste tatu específico, dessa criança tatu, que é uma família formada por um pai, por uma mãe, por um irmãozinho e uma irmãzinha. E aí acontece uma circunstância em que esses tatus eles precisam ficar na toca deles, presos. Então é isso que remete à situação que a gente está vivendo hoje, em que as crianças estão tendo que explorar outros universos através dos quais elas possam ter acesso aos conhecimentos, mas ainda assim ficarem protegidas nas suas casas, etc. Então, e aí ele já evoca também uma outra circunstância, que é a questão da exploração da natureza e principalmente da destruição da natureza. Então ele fala: certa ocasião, porém, algo estranho aconteceu. A família Tarantino começou a ouvir alguns barulhos de dentro da toca. Taruto rapidamente saiu para ver o que estava acontecendo. Para sua tristeza, viu muitas máquinas derrubando árvores e tudo que havia pela frente. Então, ele fala sobre esse universo de destruição que está cercando essas tocas e do quanto eles precisam arranjar uma outra casa, um lugar seguro para morarem, e por isso eles vão ter que, dentro das tocas, ir construindo novas
novos caminhos e novas tocas para eles. Então eles ficam encerrados e são obrigados a ficar encerrados enquanto família nessas tocas. E é aí que se desenvolve a relação com a história. Porque já que eles têm essa tradição de contar histórias e de viajar para esses universos através dessa contação de histórias, então eles, enquanto vão escavando o longo túnel, à noite ou em dado horário, eles contavam, os pais, principalmente o Taruto, contavam histórias para os seus filhos que faziam então com que eles pudessem viajar sem sair daquele lugar. E eu acho isso interessante para que as crianças possam entender, não de forma literal, muito menos de forma superficial, o que é a gente buscar outros meios de aprender e de se divertir também, que não nos exijam que a gente saia de casa. Então essas crianças que não estão podendo ir para a escola, não estão podendo socializar, que é um momento terrível que a gente está vivendo, e a nossa preocupação com uma criança de quase 6 anos é enorme por essa falta de socialização e tal, mas aqui esse texto fala sobre como inventar histórias também pode nos levar a outros lugares e pode nos levar a conhecer coisas diferentes e nos ocupar a cabeça, principalmente. Mas uma das coisas que mais me agradou nesse livro, porque enquanto eu leio, eu tenho esse ritual de ler todos os dias de noite antes do Oliver dormir. Enquanto eu estou lendo esse livro para ele, eu estou mostrando as paisagens, as texturas, e ele vai entendendo melhor quais são as relações que eu vou fazendo aqui. Enquanto eu vou fazendo isso, ele vai vendo palavras, ele vai vendo texturas, ele vai apontando para palavras que ele não entende e perguntando o que é isso, o que é aquilo. E lá no finalzinho, a família ela tá quase chegando numa outra toca, ou seja, eles estão querendo, por baixo da terra, criar um caminho que leve eles a uma saída em um outro lugar que não seja esse lugar desmatado, com muitas máquinas perigosas, etc. Então eles vão atravessar essa ideia da travessia, que é uma metáfora do tempo, né, da espera do tempo e a travessia pelo tempo. Essa metáfora é trazida para cá e, obviamente, as crianças entendem, ainda que elas não digam eu entendi essa metáfora, ou eu entendi o que isso quer dizer, eles compreendem dessa forma. Então, por isso eu acho que a literatura ela não precisa ser partir do pressuposto que as crianças não entendem nada, não precisa ser super explicativa, e ela também não precisa ser educativa. As crianças entendem e se educam por meio de várias coisas na literatura. Meu Deus, a hora dos cachorros sempre chega. No final dessa história, e aí eu faço um adendo aqui, eu vou contar o final da história e vou comentar esse final. Então, se vocês acham que isso é um spoiler e acham ruim, acham melhor sair, eu vou depois comentar quando é que eu acabo a zona de spoilers. Lá pro finalzinho, tem uma parte do texto que diz assim: a contação de histórias passou a ser o momento mais esperado do dia. Até Tamara passou a falar sobre como sua vida fora cheia de aventuras, sobre os perigos que enfrentara e sobre as belezas que vira. Então, isso isso leva a essa parte aqui, onde na ilustração, vejam que a ilustração trabalha junto com o texto. Então, na ilustração, eles estão numa parte do subsolo que está bem perto de chegar numa outra saída, num outro lugar cheio de árvores e super verde, tem água e tal, e um mundo mais saudável que eles estavam procurando antes. E aí a história acaba quando eles dizem, quando o texto diz o seguinte: as histórias trouxeram união à família, que estava confinada na toca. Juntos se ocupavam de tarefas, trabalhavam, brincavam, ouviam um ao outro. Descobriram que o medo fora espantado, vencido pelo amor. Decidiram dali em diante fazer tudo com amor e também viver o amor. Quando encontrassem a saída para a toca,
teriam uma nova vida, muito melhor. Essa parte eu achei um pouco exageradamente pedagógica e educativa. Pedagógica e educativa são termos que eu estou usando aqui de forma um pouco pejorativa, no sentido de que são forçados demais para tentar ensinar alguma coisa, para tentar levar uma lição de moral. Mas o que foi mais legal, que eu me espantei com a forma como o Oliver começou a entender essa história aqui, é que olhou para a ilustração e vendo e ouvindo o que eu estava falando, entendendo que era o final da história, né, que aí então eu encerrei a história, ele disse, olha, mas eles estavam quase chegando. E agora? O que acontece? E agora? O que vem? Eu disse algo como, agora eu acho que logo eles vão sair. Ah, mas não... Aí ele virou a página. Ah, mas não tem aqui que eles vão sair. Sim, mas dá pra gente imaginar, né? Essa parte fez com que ele pensasse justamente no que é a proposta desse livro, uma das propostas desse livro, que é a gente pensar no quão longe a gente pode ir com a literatura e o quão rica é a imaginação que vai preenchendo as lacunas desse texto. Não que o texto tenha lacunas no sentido de falhas, mas ele propõe lacunas para que as crianças preencham, para que as pessoas, de forma geral, os leitores, de forma geral, preencham essas lacunas com imaginação, com imagens mentais. E foi justamente isso que ficou depois dessa leitura. Então, eu não estou aqui fazendo uma resenha do livro, mas estou tentando trazer essa ideia de como a literatura infantil, ela constrói as suas narrativas de maneira que as histórias não sejam só histórias que possam ser lidas com toda a sua riqueza e com todos os detalhes e as coisas interessantes ali, prontas, mastigadas, ao mesmo tempo que a ilustração ela possa também trazer esse acesso a um universo rico e diferente, e que possa, junto com o texto, propor uma narrativa cheia de fabulações interessantes. Então, uma das coisas que eu aprendi ao longo de toda a minha vida estudando e sendo uma leitora, e hoje, né, cada vez mais tentando ler sobre e aprender sobre literatura infantil para poder oferecer isso para o Oliver, é que a gente não deve nunca subestimar a capacidade de imaginação das crianças e principalmente nunca deixar que elas recebam as coisas todas com os nossos filtros todas mastigadinhas, porque a gente acha que elas não vão ser capazes de entender por si próprias, assim. Se é uma coisa que tem ocorrido cada vez mais com o Oliver, é que eu conto a história e ele tira conclusões que muitas vezes eu acho que ele não tiraria, porque ainda é pouca idade, ou porque ele não tem essas referências, mas ele tem muitas referências, ele é muito atento a tudo. E quanto mais a gente estimular as crianças, não dando tudo mastigado para elas, mais elas vão ser capazes de observar o mundo e vão entender, olha, eu tenho que observar o mundo para tirar desse mundo informações que são interessantes. E é nesse sentido que normalmente as pessoas que pesquisam essa área, elas vão criticar as animações, vão criticar os videogames, porque muitas vezes os videogames e as animações, a televisão de forma geral, oferecem isso tudo mastigado para as crianças. Então, não é uma questão de tirar a televisão das crianças, muito menos o videogame, mas de oferecer, de primeiro, cuidar do que está sendo oferecido para essas crianças e oferecer para essa criança um amparo para que esse universo do videogame ou esse universo da televisão não seja a única forma com que ele tenha acesso à imaginação, à criação, à criatividade. Então, foi isso que eu quis trazer aqui. Esse vídeo vai ser infinitamente mais curto que o primeiro vídeo, que teve 1 bilhão de horas, e para quem assistiu eu agradeço infinitamente, também do mesmo tamanho do vídeo. E eu tô aprendendo a fazer vídeos menores,
aprendendo não, né? Eu tô me segurando porque, na verdade, eu gosto de falar. E eu agradeço que vocês estejam aqui até o fim. Se curtiram o vídeo, se curtiram esse conteúdo e se estão curtindo o canal, deixem um joinha, se inscrevam no canal, apertem o sininho de notificações para receber mensagens toda vez que eu publicar um vídeo novo. E vamos conversar aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver por aqui, se vocês conhecem esse livro, o que vocês pensam sobre literatura infantil, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.